Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá a todas e todos, bem-vindos à 29ª edição do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Eu sou João Federici, diretor de programação de cinema para o festival, e eu quero agradecer aos patrocinadores, apoiadores dessa edição, que sem vocês o sucesso desta edição não seria o mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de A Primeira Morte de Joana. O filme está em competição no festival e concorre ao nosso Coelho de Ouro e outros tantos coelhinhos. E é um prazer convidar para esse bate-papo aqui com a gente a roteirista e diretora Cristiane Oliveira e a protagonista dessa história, Letícia Kakpersky. Oi, Cristiane. Oi, Letícia. Oi. Olá, João, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade, muito feliz de estar aqui. Nossa, a gente que está muito feliz de poder apresentar o filme nessa edição tão importante, presencial, deste ano do festival. Vamos começar. Eu queria falar com você que, em seu primeiro longa-metragem, Mulher do Pai, você aborda a história, a relação de pai e filha, né? Do ponto de vista dessa adolescente em transformação. Agora, em A Primeira Morte de Joana, temos a adolescente Joana buscando respostas e descobertas. Como que surgiu essa ideia de contar essa história? Surgiu a partir de uma mulher real que eu convivi com ela, que faleceu aos 70 anos, sem nunca ter namorado alguém, ou sem nunca ter tido uma relação amorosa, e faleceu virgem, sendo um mistério para toda a família, de quem eu era próxima, e da qual eu era próxima, e para cada um tinha uma visão a respeito dessa pessoa. Então, eu achei sempre isso muito interessante, e vi nisso um exemplo de coragem, assim, de uma história de uma mulher que viveu fora dos padrões, digamos, que eram, né, esperados dela, e então comecei a escrever esse argumento. Mas depois eu comecei a estudar mais sobre as diferentes formas de educação sobre sexualidade para os jovens. E isso me motivou muito ao descobrir diferentes modelos ao redor do mundo e como alguns modelos integram, né, a sexualidade na educação desde muito cedo, assim, né, preparando os jovens para uma visão mais ampla, assim, de cidadania íntima, né, que aborda questões ligadas a gênero, a classe, a cor, a religião, uma série de aspectos sociais que acabam interferindo, né, nas decisões íntimas, assim, da pessoa. Então, eu comecei a esboçar essa história,
sobre uma jovem que tenta entender, né, essa situação da tia e a sua própria situação que ela está vivendo de descobertas. Então, convidei a Silvia Lourenço para corroteirizar comigo e, a partir daí, surgiu o roteiro de A Primeira Morte de Joana. Silvia Lourenço, que já foi curadora aqui do Mix Brasil, né? Atriz, roteirista. Que é uma querida nossa, assim, parceira, grande parceira. Como foi que foi? Vamos aproveitar que você falou da Silvinha. Como é que foi essa parceria? Como que foi trabalhar com a Silvia? A Silvia já roteirizou outros filmes. Eu adoro o trabalho dela, assim, adoro como esse aqui, que vocês duas trabalharam juntas, você como roteirista e ela como co-roteirista. Como que foi esse trabalho de parceria? Foi muito bacana. Eu sempre admirei o trabalho da Silvia como atriz e fiquei muito feliz quando eu soube que ela estava trabalhando como roteirista. Ela tem formação em letras. E eu acho que o ator, ele tem uma sensibilidade para a condição humana muito especial, né? Eles são treinados para isso, assim, de conseguir perceber as sutilezas, né, dos gestos, das emoções, da expressão corporal. Então, eu tive sempre muita vontade de trabalhar com ela. Aí nós nos conhecemos num set de filmagem, que eu era assistente de direção, e ela era atriz no curta-metragem A Minha Maneira de Estar Sozinho, do Gustavo Galvão. E a partir dali a gente ganhou uma amizade. E quando surgiu a ideia de escrever esse projeto, logo pensei nela. Que bárbaro. E como que foi escalar? Como que foi achar a Letícia? Letícia, aí é uma pergunta meio que para as duas. Como que você escala o seu elenco? Como foi encontrar a Letícia? E como está sendo essa experiência, Letícia? Olha, desculpa, fala tu primeiro, Letícia. Claro. Tá sendo, assim, foi o meu primeiro trabalho, né? Então, no início foi, assim, eletrizante. Foi muito eletrizante porque era a minha primeira experiência como atriz, de fato. E é uma preparação toda que a gente faz como personagem e também uma preparação pessoal, né? Porque a gente sabe que tem toda aquela ansiedade rolando ali. Mas foi uma experiência ótima. A gente fez uma preparação, né, antes. Então, apesar de eu e a Joana a gente ser pessoas diferentes, a gente estava no início da adolescência, né? Então, a gente tinha esses costumes de descobertas. Então, foi uma experiência muito boa para mim naquela idade também. E agora, quando o filme está sendo lançado, né? Está sendo, assim, inexplicável. Porque ver meus amigos olhando o filme, minha família me apoiando bastante, é revigorante, assim. É interessante ouvir ela falar naquela idade. Sim, porque a gente filmou em 2018, né? Faz algum tempo já. A Letícia estava completando 13 anos quando a gente filmou e agora ela já está com 15. Então é uma vida toda que muda, né? Nessa idade. Quase 16, né, Letícia? Isso, quase lá. Não me fale que eu sou criança. Tenho 15, mas tenho 16. Exato. Não, e o corpo muda muito, né, também nessa idade. Então... Totalmente, é uma mudança total. E de descoberta, como a Letícia falou, né? E, Cristiane, e como então? Como foi encontrar a Letícia? Como foi isso? Então, em função dessa questão que o corpo muda muito rápido, eu tive que escolher mais próximo à filmagem, né? Então, eu tinha essa intenção de achar meninas nessa faixa etária. As personagens têm a idade das atrizes. Então, a gente viu em torno de 60 meninas, primeiro numa bateria por fotos, depois por vídeo, entrevistas. Depois eu convidei para uma conversa pessoal as que eu tinha gostado mais para formar esse tipo de família, né? Que é uma família com ascendência germânica, no interior do Rio Grande do Sul. Então, tinha toda uma questão física que limitava, né, a minha escolha. E quando eu conheci a Letícia, eu vi nela uma menina que tinha muitos interesses dentro do mundo das artes, assim, ela escrevia, ela dançava, ela desenhava, ela tinha muito interesse de saber como tudo funcionava. Então, essa confiança nessa relação com as artes, essa abertura dela, né, para aprender, me chamou muita atenção, assim. E aí eu coloquei ela para fazer uma dinâmica junto com a atriz que faz a personagem Carolina, né, que é a Isabela Bressani, e mais com outras meninas também, em dupla, assim, para ver como funcionava a química entre elas.
e essa dupla foi a que eu escolhi para fazer as personagens principais do filme. Assim, foi um achado, acho que elas são maravilhosas e querem muito ser atrizes. Já são, eu acho que já são. E assim, parece que foi ontem, Cristiane, que nós estávamos, porque você falou de 2018 ter filmado. Em 2019, nós tivemos vários momentos juntos em Berlim, no Festival de Berlim, onde nós conversamos muito sobre o filme, né? Que estava todo preparado para estourar naquele ano. E aí a gente teve a pandemia. Sim. Aliás, aquele foi, acho que foi o meu último festival presencial. Quando eu pousei aqui na Califórnia, eu já entrei em lockdown, vindo direto de Berlim. Foi muito assustador esse momento para todos nós. Que, como eu disse, hoje estamos muito felizes de estarmos apresentando o filme presencialmente novamente, né? E online, claro, que faz parte agora dessa nova versão, mas o presencial é o presencial, né? Então, assim, como que foi como afetou a tua produção a pandemia? A gente teve uma finalização mais distendida, né? A gente decidiu aproveitar o tempo para rever em detalhe, né, a montagem, respeitando o tempo das pessoas, porque ficou todo mundo também muito sobrecarregado, né, nesse processo assim, de ficar, né, em lockdown. E eu acho que foi muito bom em termos de amadurecimento, mas também muito triste, por outro lado, uma série de oportunidades que a gente teve, né, em festivais que aconteceram em locais que era possível, né, estar presencialmente na Europa, e a gente aqui no Brasil nessa situação de um controle mais relaxado, digamos assim, da pandemia, que fez com que a gente demorasse muito para conseguir retomar os eventos, né, João? Então, acho que a gente ainda está sofrendo esse baque, assim, de uma falta de rigidez no início, né, do controle aqui no Brasil. Então, isso aconteceu, a gente perdeu uma série de oportunidades de estar presencialmente em festivais na Europa, mas a gente teve online como deu, né, Letícia, em Q&As virtuais e isso que... Eu acho que, assim, e vocês lembrando os prêmios que vocês tiveram em Gramado este ano, então, assim, incentiva o filme a decolar novamente, voltar no eixo novamente. Letícia, como é que é trabalhar com a Cristiane? Como foi essa sua primeira experiência com ela? Como diretora e no set de filmagem? Sim, como é a Cristiane diretora? A Cris estava sempre muito aberta para ouvir as opiniões da gente, né, como atores e atrizes, então qualquer coisa que a gente pudesse, pelo menos eu tinha a abertura de falar com ela, então, como a gente já se conheceu um tempinho antes, como ela falou, podia ser um pouquinho em cima, né, para a data de gravação, mas para mim, sei lá, a gente conversando bastante, eu sentia que eu podia conversar com ela, que ela era aberta às nossas, enfim, aos nossos pensamentos. Então, primeiro, a gente conversou sobre todo o filme, antes mesmo de eu ler o roteiro, então a gente falava sobre as cenas e ela, como tu faria isso? Como tu faria aquilo? Então, assim, excepcional, porque eu me sentia muito bem trabalhando com ela. Inclusive, essa experiência fez com que a gente reescrevesse os diálogos juntos, assim, né? Sim. Eu escrevi os diálogos do filme a partir dessas conversas com ela, assim. Como tu falaria isso, sabe? Então, até ficou mais fácil na hora para mim chegar e gravar, né? Por causa dessas conversas que a gente teve antes. E você acha, Cristiane, que voltando aos desafios, seu maior desafio foi a pandemia para essa produção? O maior desafio para mim foi o momento político que a gente filmou, porque a gente filmou logo em seguida das eleições presidenciais e o nosso filme é um filme que valoriza a educação voltada, né, para a cidadania íntima, né, valoriza um diálogo sobre sexualidade na juventude, que é o momento em que essas questões surgem, né, em especial dentro da escola, que é o espaço onde as violências começam, onde os preconceitos começam a ser formados. E começou a vir, naquele momento, né, uma onda fortalecida pela eleição de políticos que são contra, né, esse tipo de educação
na escola, assim. Então, a gente conversava muito sobre isso entre nós, né, na equipe, com um olhar também para que esse filme pudesse um dia ser exibido para os jovens dessa faixa etária. A gente tinha muito esse desejo, mas, ao mesmo tempo, com um cuidado geral de não passar nenhuma ansiedade para as meninas, porque era o primeiro trabalho delas, né, já tem uma ansiedade natural. Então, a gente tinha esse pacto, assim, de não conversar sobre todas as questões políticas que estavam em ebulição naquele momento, né, um filme que era para ser sobre uma questão super afetiva e natural, de repente vira uma questão política a ser debatida, assim, né, então eu acho que isso foi o que mais eu vi de desafio, no sentido também de preparar as meninas para tudo isso, porque a gente conversou muito com elas, com as mães, né, e agora na fase de lançamento também, agora que elas já têm, né, 15 anos, já tem uma outra mentalidade também, e a gente pode conversar mais sobre tudo que está acontecendo aqui e no mundo, para elas saberem como que essas coisas são vistas aqui e em outros lugares, para ter uma perspectiva mais ampla, né? Então, antes da gente começar o circuito de festivais, a gente conversou demais com elas e com as mães sobre todos os conceitos, tudo que a gente acredita, tudo que a gente defende em prol dos direitos humanos. Eu adoraria ficar aqui conversando com vocês por mais horas aqui, sabendo mais sobre tudo, mas eu gostaria de dizer que o filme é incrível, parabéns para vocês duas. Letícia, você se entrega nesse personagem lindamente. Para o primeiro trabalho, você está maravilhosa, a gente acredita mesmo, e você é uma grande atriz, parabéns. Muito Titiane, obrigada. parabéns pelo seu trabalho. A gente está muito feliz de ter vocês no festival, concorrendo ao Coelho de Ouro do festival, né? Competição brasileira de longas-metragens. Eu acho que a gente vai ter que terminar por aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigada, João. Vamos conversar mais pessoalmente. Isso mesmo. Daqui a pouco estamos juntos aí para poder falar mais.